que eu entrei na universidade, eu entrei aqui em 2006, em 2007 eu fui convidada a coordenar um projeto, e esse projeto se chamava Expedições Geográficas. Na verdade, foi um grupo de alunos que estavam já praticamente finalizando a graduação que resolveram criar esse projeto, porque na época era muito difícil ter aula de campo. Os alunos mais recentes, eles sabem que tem aula de campo, né? Hoje a gente tem uma realidade bem diferente, a gente tem várias aulas de campo, mas na época, para a graduação, eles tinham durante toda a graduação 1 a 2 aulas de campo. Então eles viam a necessidade de criar um projeto que possibilitasse com que eles estivessem mais em campo. Então eles pensaram em criar um projeto mais voltado para o campo da graduação, né? Então, como eles eram montanhistas, então eles tinham aquela ideia, vamos levar os alunos da graduação a fazer trilha na Serra do Mar, né? Ter esse contato mais próximo com aquela realidade. Então ele me procurou para orientar esse projeto, porque eu já vinha de uma outra universidade, trabalhava bastante com pesquisa na Serra do Mar, eu falei que eu então aceitava orientar o trabalho. Mas depois que eu fui me inteirar um pouquinho para saber como que era exatamente o programa licenciário, eu vi que não poderia ser um projeto voltado só para a graduação, porque ele tem, na verdade, a questão da extensão, ou seja, aquilo que nós produzimos na universidade, a gente tem que levar isso para fora, para a comunidade. Então eu comecei a trabalhar um pouquinho nesse projeto e permiti então que as aulas de campo não fossem realizadas só com os graduandos, mas que a gente pudesse levar essa aula de campo também para os alunos da escola pública. E ali a gente começou muito timidamente no primeiro ano, porque inclusive tivemos problemas de greve na universidade, daí não tínhamos transporte para conseguir fazer esse tipo de atividade, mas com o tempo isso foi engrenando, né, e a gente possibilitou aí criar várias parcerias e uma série de aulas de campo ao longo desses anos. Então, nosso projeto está pautado nessa questão, então, tanto do ensino, da extensão, essa extensão, então, voltada para atender a escola pública, né, e a pesquisa, porque a todo momento a gente tem que desenvolver pesquisa, tem que criar roteiro, tem que pesquisar sobre o local. E isso eu fiz muito com os bolsistas, né, e esse projeto permite tanto bolsistas quanto voluntários, de que o professor também é pesquisador, né? Pelo que muitos, né, não queiram pensar por aí, acho que pesquisador é só aquele professor que está nos laboratórios, desenvolvendo uma série de atividades. Eu tento aí a gente frisar que realmente o professor precisa dessa questão da pesquisa também, porque muitas das coisas que você vai trabalhar em sala de aula, né, envolve uma série de questões aí de leitura, de entendimento, de busca, né? E então a gente está sempre atrelado a essa característica então do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, em 2006, esse projeto foi criado por esse grupo de alunos. Em 2007, eles me convidaram para poder orientar. Então, efetivamente, em 2007, ele passou a fazer parte do programa licenciar. Em 2008, nós iniciamos esse trabalho com os alunos, já que em 2007 a gente não conseguiu fazer isso, só apenas com a graduação. Em 2008, nós conseguimos fazer com que esse projeto também alcançasse as escolas. Era uma época de um período diferente do que nós estamos passando hoje, falando em questão econômica mesmo, com que, né, tanto a nível aí, né, federal quanto dentro da universidade. Então nós tínhamos na época a possibilidade de conseguir transporte pela universidade e levar os alunos das escolas para campo. Então mesmo não sendo nossos alunos daqui, a gente conseguia essa parceria da Centran, que é a central de transportes aqui, nos ceder o transporte, a gente entrar em contato com o professor, desenvolver toda a dinâmica da metodologia que o pessoal já vai explicar e levar os alunos dos professores para campo, fazer atividade lá e depois avaliar essa atividade. Isso aconteceu por um bom tempo, de 2008 até 2014, e do ano para cá, para esse ano, a gente não tem mais essa realidade, a gente não consegue mais transporte da universidade para levar alunos externos, apenas os nossos próprios alunos nas nossas aulas da própria graduação. Então, com isso, nós tivemos que repensar a nossa metodologia, porque senão o projeto de Expedições Geográficas morreria, né? Já que nós não... O nosso intuito era possibilitar essa aula de campo, então, uma vez que nós estávamos como nós estávamos sempre pensando na questão da facilidade do transporte, e esse transporte acabou, nós tivemos que pensar outra metodologia para que o projeto então não acabasse. E aí o pessoal já vai explicar como é essa metodologia para vocês, né? Então, aí vem mais uma questão de que o professor tem que sempre esquentar a cabeça na questão de se adaptar ao meio, né? Então, quando o meio está favorável, a gente aproveita, realiza uma série de coisas, mas quando ele não está, nós temos que nos adaptar para que
continuamos produzindo um monte de coisa, mas com uma outra realidade. Até 2010, nossas aulas de campo eram todas voltadas para a Serra do Mar, porque veio justamente daquele pensamento, né, dos ex-alunos que criaram, mais voltado para essa questão da pesquisa na Serra do Mar. Então a gente praticamente levava os nossos alunos só para a Serra do Mar, fazer o caminho do Itupava, Morro do Anhangava, Morro do Canal. E com o tempo eu comecei a ver que a gente tinha sorte de que nenhum das expedições ocorreram algum tipo de acidente, mas que era muito comum acontecer, né? Porque imagina a gente subir com uma turma de quase 40 alunos para o Morro Anhangava ou para o Morro do Canal, então a gente estava suscetível a uma série de coisas. E aquilo começou a me deixar um pouco preocupada, porque afinal de contas eu era responsável, além dos graduandos, eu estava me responsabilizando também pelos alunos, né, da escola. Então a gente começou a pensar também, será que está surtindo efeito a gente fazer esse campo em que o aluno fica muito tempo caminhando? Daí chega lá no final, a gente faz algumas observações, dependendo das condições meteorológicas, nem as observações a gente consegue fazer, porque às vezes está tudo fechado, a gente não consegue observar nada. Ou será melhor a gente levar para outros tipos de campo que a gente possa fazer mais paradas, observar mais coisas, discutir mais coisas. A gente começou a mudar um pouco. E essa mudança foi de acordo com o que o professor pedia para a gente. Então, alguns professores continuaram pedindo aulas de campo na Serra do Mar, mas outros, não, eu gostaria de levar meu aluno para Vila Velha, eu quero levar meu aluno para o Guartelá, quero levar meu aluno para o Buraco do Padre. Então, a gente começou a criar os roteiros. Não, professora, a minha turma é de alunos muito pequenininhos, não tem como levar tão longe, porque a gente tem que fazer no horário da aula. Então vamos fazer alguns roteiros urbanos, então vamos levar em alguns parques, vamos fazer depois a visita na Torre Panorâmica da Oi, para a gente poder fazer uma série de explanação, porque ele dá para observar toda Curitiba. Então a gente foi adaptando os nossos roteiros conforme a necessidade do conteúdo que o professor queria abordar. Só passar, acho que a mão no mouse. Não, ele morreu, morreu aqui. Morreu. Morreu, moço. Primeiro socorro, vamos lá. Essas tomadas aqui estão uma beleza. Tem um T aqui, ó. Professor. Uma régua. Uma régua, isso mesmo. Então pega ali, ó, porque aquela ali tá muito frouxa, daí não... Um monte de tomada e... Acho que essa... Não, é que você tem que passar pra cá, senão não vai... Não, mas acho que essa ligou, Maíra, né? É que eu acho que eu coloquei justamente no tomada que não está funcionando. E daí eu estava crente que já estava conectado aqui. Então, na verdade, nós começamos a criar outros roteiros. Então, de 2010 para frente, a gente começou a desenvolver essas atividades de campo, até que o transporte acabou. Aí, o transporte acabando, nós tivemos que adaptar nossa metodologia e o pessoal já vai explicar para vocês, então, como que isso ficou para a realidade agora da nossa situação atual. Quais são os objetivos do projeto? Então, o objetivo principal desse projeto é permitir a iniciação à docência, possibilitar então que esses bolsistas e voluntários possam ter esse contato com a sala de aula. Quando nós mudamos a metodologia para o que é agora, a gente até percebeu que esse contato com a escola está sendo maior agora do que tinha há tempos atrás. Então, com aquela metodologia antiga, o que acontecia? Eu entrava em contato com os professores, ou os professores entravam em contato comigo, os bolsistas iam até a escola, faziam uma aula de pré-campo, uma exposição do conteúdo teórico para os alunos, a gente ajudava o transporte, buscava os alunos, fazia o trabalho de campo e depois eles retornavam à escola para fazer um pós-campo, que era uma atividade no final, para avaliar tudo aquilo. Essa atividade começou com um questionário simples, onde a gente tinha algumas perguntas lá para os alunos, o que vocês acharam, qual que foi a dificuldade, vocês já tinham tido aula de campo, vocês acham necessários? Só que a gente viu que com o tempo os alunos tinham um pouquinho de preguiça de responder todo o questionário. Então respondiam com respostas muito breves. E daí a gente falou assim, bom, não está sendo um instrumento muito legal para a gente utilizar como avaliação. Aí começamos a usar o mapa mental como uma forma. Bom, então se os alunos têm preguiça de escrever, talvez desenhando eles possam nos mostrar um pouquinho mais qual que foi essa relação que eles tiveram com o campo, qual que foi essa percepção que eles tiveram. Então a gente começou a trabalhar com o mapa mental.
Então nós fazíamos as perguntas e no final da página tinha um espaço lá que ele podia, então, coloque no papel tudo o que vocês perceberam, sentiram dessa aula de campo. E ali deixava livre para que eles colocassem. Então, a partir dali veio então esse instrumento que facilitou para nós avaliar a nossa atividade. Então, realmente, pelos desenhos, como eles caracterizaram, nós percebemos então, que a aula de campo fez diferença para esse aluno, trouxe resultados. Aí, com o tempo, nós fomos inovando. Já vamos além do questionário, vamos além do mapa mental e começamos a desenvolver outros tipos de produtos, que depois o pessoal vai mostrar e explicar algumas coisas. Então, essa iniciação à docência serve para eles para essa questão, porque eles têm que preparar a aula, ir lá. Então, se eles combinam com o professor que vai ser 1 hora a aula, 2 horas a aulas, eles têm que se programar com conteúdo para cumprir essa 1 hora ou 2 horas a aula. Então, isso faz com que eles desenvolvam todo o planejamento de aula. Eles planejam se é adequado levar os alunos para determinado local, então eles também têm que fazer um plano de campo. Então eles desenvolvem um plano de campo e depois possibilita com que eles estejam lá na frente, em sala de aula, fazendo a exposição para os alunos. Que para eles é um exercício muito legal, porque é muito diferente, como a gente viu até na mesa, ontem o pessoal falando, que é muito diferente daquilo que a gente aprende dentro da universidade. Então muitas vezes eu falo para eles um monte de coisa, mas tudo dentro dessa questão mais técnica da geografia, e eles têm que chegar na sala de aula e converter tudo aquilo para o aluninho, seja do 6º ano ao 3º ano do ensino médio, né? Então isso exercita a docência para eles. O objetivo desse projeto também é consolidar esse grupo de pesquisa e de estudo voltado para a importância da aula de campo para o ensino de geografia. Então, em cima disso, a gente já desenvolveu uma série de artigos, se apropriou de conceito de algumas pessoas, adaptou esses conceitos e também criamos nossos próprios conceitos da importância, então, com que a aula de campo tem para a geografia, seja a geografia graduação, mas também a geografia da educação básica. É essencial, então, esse momento da aula de campo. Então, estimular a prática nas aulas de campo para os alunos da escola pública é o nosso objetivo também aí, muito enfático, então, dentro do projeto. Então, nós queremos, sim, estimular essa prática. Então, esse estímulo à prática começou com que a gente atendesse 1 ou 2 professores, de repente 3, num ano a gente atendia 8, no outro ano 10, no outro ano 15, e assim foi aumentando. Só que a gente viu que os professores começaram a nos procurar e, por mais que o grupo é grande, a gente começou a não dar conta mais do recado, porque eram muitos professores querendo a sala de campo, principalmente quando nós tínhamos o transporte da universidade, porque a gente sabe que na escola não se tem também recurso, são poucas as escolas que conseguem recurso de um transporte. Algumas escolas trabalham com essa questão dos alunos, cada um junto um pouquinho lá, e daí conseguem locar um transporte. Mas então a gente começou a ter assim, muita demanda e a gente começou a não conseguir atender. Teve um ano que nós fizemos, de maio a dezembro, parando as férias, nós fizemos 33 aulas de campo no ano, atendendo várias escolas e vários professores. Então a gente viu que o grupo já estava bastante cansado e não estava aguentando mais esse ritmo. Então nossa ideia foi começar a pensar em algumas coisas como capacitação de professores, para que os professores pudessem entender a nossa metodologia, mas que eles fossem lá e aplicassem a metodologia com seus alunos. Que eles não precisassem mais do projeto de Expedições Geográficas nesse sentido, que o projeto estivesse lá em loco com eles, para desenvolver. Então, com isso, a gente foi criando uma série de coisas, de artigos, de capacitação. Já vou falar logo na sequência, nós andamos desenvolvendo o chamado REA, não sei se todo mundo já ouviu falar no REA, no Recurso Educacional Aberto. Então, a gente está desenvolvendo alguns objetos de aprendizagem para auxiliar o professor nesse sentido. Então, para estimular a aula prática de campo, mesmo que o projeto de Expedições Geográficas não dê mais conta do recado devido à demanda. Então, essa questão de capacitar para atender grupos em atividade de campo e dar capacitação. Então, esse capacitar é tanto nós nos capacitamos, porque nós também fazemos uma série de cursos para nos capacitar também, para que a gente, nós possamos ir melhorando a nossa metodologia, a nossa forma de trabalhar com a aula de campo. Então, nós temos desde curso para saber elaborar algum material didático que vai ser usado no campo. Então, o curso de ArcGIS a gente já teve, que o Otacílio já nos ofereceu, já cursos de maquetes para pensar em produtos diferentes como uma forma de avaliação da aula de campo. Então, nós também nos capacitamos e quando nós somos chamados, nós damos essa capacitação aos professores.
Né? Então, desenvolver materiais didáticos, que é o REA, esse recurso educacional aberto, é um dos objetivos hoje, então, também do nosso projeto. E, sobretudo, fortalecer essa integração entre ensino, pesquisa e extensão. Então, com isso, mostrar para vocês que nós temos, então, o nosso blog, que está um pouquinho desatualizado, né? Enfim, mas que não foi possível. Não conectou aquela hora à internet? Tá, depois eu conecto e mostro para vocês, então. Então, eu passei ali o linkzinho, se vocês quiserem anotar. Nós temos o nosso blog, ali a gente coloca algumas postagens, então, do que nós desenvolvemos. Tem lá falando um pouquinho do projeto Expedições Geográficas, tem alguns roteiros de aula de campo, né, que alguns já estão disponíveis, mas está ainda nessa fase de construção. Eu já vou mostrar o REA, que já está, então, publicado. As cadernetas de campo, que é um instrumento que nós usamos muito para aula de campo, depois o Eduardo vai explicar. Material cartográfico, os materiais que o Otacílio desenvolve, que serve para o professor imprimir, levar para o campo, utilizar em campo, muitas vezes, então já fica aí como um material disponível. Teve um momento que nós começamos a desenvolver um guia de aula de campo para cada ambiente, nós desenvolvemos um guia, né, a gente ainda não finalizou, é onde entrou mais essa nossa questão da pesquisa. Então, desenvolvemos um guia para a Serra do Mar, um guia para os Campos Gerais, um guia para o ambiente kárstico, para que o professor pudesse ter ali material tanto teórico, mas também exemplos de roteiros que o professor pode fazer com seus alunos, claro, se as condições, né, da escola, infraestrutura, isso tudo permitir. E algumas publicações que o projeto teve ao longo desses anos. Aí, conforme foi passando algumas aulas de campo, os relatos vão sendo colocados ali, as postagens dos relatos que podem ser acompanhados então. E aqui é o linkzinho, né, mas eu já explico como chega, como o link é muito grande e complicado, eu já explico como vocês podem procurar no Google. Então, como nós desenvolvemos alguns recursos educacionais abertos, a ideia desse recurso educacional aberto é possibilitar, então, porque nós construímos muita coisa, mas que isso que a gente constrói não fique só no nosso laboratório. A ideia é que outras pessoas possam possam adaptar conforme as suas necessidades. Então, nós temos aí mais de 20 produtos, eu não quantifiquei, mas se não me engano são 25 objetos de aprendizagem que a gente tem disponível no repositório da UFPR, que são plano de aula, material cartográfico que possa ser impresso para ser usado. Quem assistiu ontem a oficina da maquete de papelão do Otacílio, ele também já desenvolveu uma série de bases de maquete e disponibilizou também lá com um REA para que o professor, olha, já tem a maquete da região que o meu colégio está inserido, posso usar então essa base da maquete. Porque quem assistiu ontem viu que fazer a maquete em si não é difícil, né? Usando papelão. O que é mais difícil é conseguir a base. A base é que é uma coisinha. O Otacílio fez 2 vídeos explicando como obter essa base, como usar o software. Então, esses vídeos também estão lá disponíveis, né, para que o professor possa assistir. Mas a gente sabe que nem todo professor tem essa afinidade com a tecnologia de chegar, abrir o software, né, e conseguir produzir aquelas curvas de nível a partir dos dados do SRTM, enfim. Então, algumas bases que estão sendo feitas, aí o Otacílio já está transformando em REA e disponibilizando a base. Então, daí depois dê uma olhadinha, quem sabe pode já ter a base de onde a sua escola está inserida e desenvolver a metodologia, então, da maquete em papelão. Então, nós temos uma série para pesquisar aqui, se não quiser todo o link, é só porque essa é a página principal da UFPR, REA. Na verdade, faz parte de um projeto chamado REA Paraná. Isso, volta lá. Tá. UFPR Bolsa. Nesse ou no outro? Nunca mais me acervodigital.ufpr. Se não, é só pesquisar no Google a CIB, que é o Sistema de Bibliotecas da UFPR, que eu já mostro na próxima página para vocês. Vai entrar na página principal da CIB e ali já tem daí um linkzinho para o projeto REA Paraná.
Aí, chegando nessa página, vocês vão habilitar ali recursos educacionais abertos. Existe uma série de recursos educacionais, não só nossos, não só da geografia, mas enfim, também de outros professores que já estão começando a utilizar aí, disponibilizar os seus materiais, os seus produtos como recurso educacional aberto. Posso passar? Então é só procurar ali no Google CIB UFPR, né, que é o Sistema de Bibliotecas do UFPR. Isso, CIB UFPR. Tá? Aí chegando dentro do portal, né, vocês têm lá na barra lateral o programa REA Paraná. E dentro desse programa REA Paraná, ele vai direcionar vocês para aquela página anterior que eu mostrei, que é desse acervo digital. Né? Então, dê uma olhadinha lá, e tem, só nosso tem cerca de 25 objetos de aprendizagem, tem alguns planos de aula de locais mais longe, tem, como eu falei, essas bases das maquetes, material cartográfico, né, que podem ser utilizados aí para vocês desenvolverem. Aí, entrando ali na página principal, recursos educacionais abertos. Então, daí lá vai aparecer uma lista de trabalhos para vocês. E ali tem algumas. Apostila de Sistema de Posicionamento Global GPS, uma proposta de padronização dos recursos educacionais, plano de campo do ambiente Caixa, Almirante Tamandaré, Itaperuçu e Colombo, plano de aula em ambiente de geoconservação, é um plano de aula do Guartelá. Aí um exemplo de caderneta de campo. E é bacana que vocês vão entrar nesses materiais. Eles estão em PDF, mas eles também estão em outros formatos, porque a ideia do REA é que você possa utilizar, mas se não tiver de acordo com a sua necessidade, você pode adaptar, desde que você cite a fonte original. Então você pode adaptar. Então ali os arquivos estão disponíveis também em DOC, em TXT também, o Tacílio tal TXT, ou seja, em documentos que você possa baixar e mudar por o título da tua escola, fazer as tuas adaptações conforme a sua necessidade, né? Então não está num formato de arquivo fechado que você não possa, né, manipular. Aí bloco diagrama do Anhangava, bloco diagrama do Morro do Canal, carta imagem do município de Curitiba, e ali tem outros mais conforme vocês vão entrando na página. Tá, então a minha fala foi mais só para apresentar o projeto Expedições, falar um pouquinho para vocês, que, né, quem tiver interesse, agora eles vão explicar como é a nova metodologia devido às dificuldades financeiras que todo mundo se encontra no momento, né, e que sobretudo a universidade. Então não temos o ônibus, mas se a escola conseguir um ônibus, nós podemos fazer uma aula de campo. Podemos fazer mais longe, lá para o Guartelá? Podemos, porque daí vocês podem contar com a segurança da infraestrutura dos bolsistas, estar junto com vocês em campo, dos bolsistas ir lá e explicarem como que são os cuidados em campo, o que precisa levar. Então, assim, se a escola tem essa possibilidade de transporte, nós continuaremos dando essa metodologia que é de locais mais longes, o grupo atendendo, então, essa necessidade. Se a escola não tem essa infraestrutura, assim como nós não temos mais, aí então agora é essa metodologia do trabalhar no entorno da escola, que é o que eles vão explicar como isso vem acontecendo do ano passado para esse ano e os resultados que a gente está obtendo.